Olá, queridos irmãos. Mais um domingo nós estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor na nossa escola dominical. Esse que vos fala é o pastor Rocha, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Viana do Castelo e é com muita alegria que nós estamos uma vez mais compartilhando com os irmãos as verdades e as doutrinas bíblicas. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração para iniciarmos este momento de devocional com o nosso Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos em Tua presença como igreja, como congregação dos santos, para render ao Senhor o louvor que é digno de receber, para exaltar o Seu santo nome e bendizer-Te por todas as verdades que o Senhor tem trazido até nós. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, seja os que não puderam estar aqui, ou os que vão nos acompanhar pelas redes sociais, mesmo os que estão aqui. Te louvo e te bendigo, porque sei que a sua presença em nossas vidas vai muito além do que nós podemos compreender ou enxergar. Sou grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e amparado debaixo da sua poderosa mão e guiado os nossos passos rumo aos seus caminhos. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade que estamos tendo em terras lusitanas de pregar o evangelho genuíno e de anunciar o Senhor a esta nação que está tão distante dos teus ensinamentos e dos teus caminhos. Abençoa-nos, ó Pai, eu te peço, iluminando a nossa mente, os nossos corações e cobrindo-nos com sua vontade e o seu querer. Graças dou por tudo que o Senhor fez por nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa sequência estudando as doutrinas base ou fundamentais da fé cristã. Nós já estudamos o princípio do somente as Escrituras como sendo a verdade revelada de Deus a nós, no tocante à nossa vida e à salvação, e descartamos neste tema qualquer nova interpretação, porque, como a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras deixa claro, que qualquer outra pessoa, mesmo que um anjo vindo do céu, anunciando um outro evangelho, senão a este, é anátema, é amaldiçoado. Então nós vimos como é importante para a igreja, para uma igreja bíblica, para uma igreja saudável, crescer sobre o princípio do somente as Escrituras, tendo a Bíblia como a única fonte de fé e prática, sem dogmas humanos, sem usos e costumes humanos, sem novos ensinos, novas revelações, modismos que passarão, mas a palavra de Deus não passará. Nós vimos no segundo momento o princípio do somente a fé e como isso é importante, porque esta doutrina do somente a fé, ela vai conduzir a igreja do Deus vivo através da fé até Cristo. Nós vimos que o único meio do homem se chegar ao Senhor é através da fé em Cristo Jesus. E esta fé, ela não vem de nós, ela não brota no coração humano, ela não nasce do intelecto, da razão ou das emoções humanas, mas ela é dada à luz das Escrituras pelo próprio Deus a todo aquele que ele tem como filho. Então, todos aqueles que têm fé são os eleitos, os escolhidos, os separados do mundo, os filhos de Deus, que são entregues a Cristo, que são guardados pelo próprio Deus, selados pelo Espírito Santo. E hoje, como sequência, nós vamos ver o princípio do somente a graça, ou a sola gratia. É outro brado muito importante que os reformadores deram no período da Reforma Protestante e que nós, como igreja histórica, continuamos a defender, porque é um princípio bíblico, não é? Para isso, nós vamos usar o texto de Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bem, meus irmãos,
Esta doutrina do somente a graça é um princípio histórico da fé cristã, porque ela vai enfatizar durante todo o estudo desta matéria, deste ensino, do sola gratia, ela vai enfatizar a soberania de Deus no processo da salvação. Tá? Entretanto, por mais que seja um princípio histórico da igreja, por mais que seja uma verdade bíblica, é constantemente negada, negligenciada e substituída, porque ela afeta a capacidade humana de se colocar como sendo autor ou participador, agente participativo no processo salvífico. Por mais que sejam totalmente opostas as obras e a graça, constantemente os homens tendem a tentar substituir a graça pelas obras, porque as obras permitem que o homem permaneça no controle, permaneça à frente, permaneça norteando os passos, ao tempo que a graça, ou na graça, não existe controle do homem, não existe norteamento da bússola moral do homem. Na graça, o que existe é um Deus todo-poderoso, soberano, que vai reger, orientar, direcionar os passos dos homens. Um Deus que vai, busca o pecador e o traz para a sua glória. Não é um Deus que faz um convite, mas é um Deus que vai lá e busca. Bem, para essa aula, além das escrituras, nós vamos usar alguns documentos históricos, como algumas confissões de fé de igrejas históricas e também o parecer de alguns teólogos, entre eles Agostinho e João Calvino, bem como de Lutero. Tá? Neste ponto da doutrina cristã, quando nós enfatizamos o somente a graça, nós estamos enfatizando que a graça de Deus ela é tema central em nossa vida e em nossa teologia. Na teologia reformada, que teve início no século XVI, não é, com a Reforma Protestante, a graça de Deus é colocada em foco como um fundamento da salvação. É um resgate bíblico do que seria a salvação à luz das Escrituras. A doutrina do somente a graça, como os irmãos bem sabem, é um dos 5 solas, ou um dos 5 somentes da Reforma Protestante, que representam pilares fundamentais. Essa doutrina enfatiza que a salvação ela é inteiramente um dom dado por Deus, que é concedido mediante a sua graça e vontade soberana, e não por mérito humano. Então, nós descartamos na soteriologia, na doutrina da salvação, qualquer meritocracia humana. Não há mérito humano na salvação. Nem o melhor dos homens pode ser salvo por conta própria. Para entender esta doutrina do somente a graça, é crucial compreender um pouquinho da natureza e da graça divina. A graça, nesse contexto, ela não se refere simplesmente à bondade de Deus, como algumas pessoas pensam, mas às suas ações poderosas, a capacitação que ele executa e o transformar que ele faz um ser humano. Deus, através da sua soberana graça, escolhe os que vão ser salvos e opera no coração destes escolhidos, que em Efésios são chamados de eleitos, a fé, o arrependimento e a santificação. Esta doutrina é muito importante porque ela traz profundas maneiras de o cristão entender a salvação e a relação com Deus e com a vida cotidiana. Ela destaca uma total dependência do ser humano para com Deus, no tocante à salvação. E ela vai enfatizar a soberania de Deus no meio disso tudo. Mas para nós termos uma compreensão assertiva deste tema, é importante que nós antes reconheçamos uma outra matéria da fé cristã, que é a depravação total do ser humano. Isso porque, apesar
graça ou somente a graça ser uma verdade fundamentada no tocante à salvação, a doutrina da depravação total é quem vai abrir os olhos do homem para enxergar que ele não pode ser salvo. Enquanto o homem achar que ele não é tão depravado assim, ou que ele é meio bom e meio mal, ou que de fato ele é bom, mas o que é mal nele é a natureza carnal, isso é tudo heresias que são disseminadas desde dos tempos antigos no meio da igreja. Enquanto o homem achar que há nele qualquer coisa que possa ser boa aos olhos de Deus no tocante à salvação, ele não vai conseguir aceitar a graça soberana de Deus. Ele não vai conseguir entender a graça soberana do Senhor. A soberania de Deus vai ser negligenciada. E é engraçado que as pessoas se esquecem do que o profeta Isaías disse, que as nossas justiças são trapos de imundície na presença do Senhor. As pessoas se esquecem de Romanos, quando Paulo se dirige à igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 23, que ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A grande verdade é que o ser humano, antes de ter a fé plantada no coração, antes de ser alcançado pela graça de forma soberana, o ser humano é igual os ossos secos no vale, em que o profeta se coloca no meio e começa a anunciar. E então vem o Espírito do Senhor como um vento na profecia e vai revivendo aqueles ossos e vai criando vida onde antes estava a morte. E é de igual modo nas nossas vidas. Nós éramos os ossos do vale. Nós não tínhamos como ossos capacidade de nos pôr de pé, de nos regenerar e de nos colocar em uma situação de graça e de bondade, de salvação. Mas uma vez, um dia, em um momento, o Espírito de Deus vem nos convencendo do pecado, plantando a fé em nós, e Deus vai operando de forma sobrenatural em nossas vidas, e nós passamos então de ossos secos a seres viventes, almas vivas na presença do Senhor. A depravação total não significa que o homem é completamente ou totalmente mal, ou tão mal quanto poderia ser, porque nós vemos na Bíblia que o Espírito de Deus refreia a maldade do ímpio. Mas significa que a natureza do homem, ela está totalmente inclinada ao pecado, ela está totalmente conturbada e deturbada pelo pecado do Éden. Isso significa que toda escolha, toda decisão, seja na faculdade mental, intelectual, emocional, todas as faculdades do homem estão consequentemente corrompidas e depravadas à luz. Estão correndo, se ocultando das verdades reveladas de Deus. Por isso o homem é incapaz de salvar a si mesmo. A depravação total nos leva a reconhecer que nós somos completamente dependentes da graça de Deus para sermos salvos. O ser humano, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Necessitando, então, da ação regeneradora do Espírito Santo para que possa, então, crer, ter fé, crer e ser salvo. O ter fé só ocorre depois da regeneração, depois que o Espírito convence. Essa compreensão da natureza humana é crucial para o entendimento deste pilar da doutrina, ou somente a graça. Se o ser humano fosse capaz de contribuir para a sua própria salvação, a graça de Deus deixaria de ser soberana e passaria então a ser cooperativista, o que à luz das Escrituras não existe. Esta graça soberana de Deus, ela é derramada e é manifesta na vida dos homens unicamente pela fé que Deus dá. A salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. É um dom gratuito da própria graça de Deus. A fé nesse contexto, ela não é simplesmente uma crença intelectual ou uma compreensão intelectual, mas uma confiança completa e plena
no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. A fé é um dom que Deus dá, que Deus concede ao que Ele escolheu para a salvação. É isso que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação, mas ela não é a causa da salvação. É a graça de Deus que capacita o ser humano para crer em Jesus Cristo. A graça de Deus. O apóstolo Paulo vai afirmar: pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é um presente de Deus recebido pela fé e não por qualquer mérito humano. É graça manifesta em fé. A doutrina do sola gratia destaca a soberania de Deus na salvação. Ele escolhe quem será salvo e opera nos seus corações a fé, concedendo-lhes a graça necessária para a salvação. Essa doutrina vai nos levar a reconhecer a nossa total dependência de Deus na busca da salvação. Não para ganhar a salvação, mas para recebê-la como um dom, como um presente merecido. Pastor, mas aonde está a base bíblica disso que o senhor está nos falando? Essa doutrina, ela encontra-se com um suporte muito grande nas Escrituras. A Bíblia vai apresentar uma visão consistente da salvação como um dom gratuito de Deus, concebido pela sua graça soberana e não por qualquer mérito humano. Eu separei para vocês 4 versículos. Romanos 13, 23 vai nos dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, necessitam, precisam. E acrescento aqui que urgentemente da graça de Deus. Efésios 2, capítulo 8 e 9, como nós já lemos, faz menção da graça, de sermos salvos pela graça, mediante a fé ou com base na fé. E isso, graça e fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Não é obra para que ninguém se glorie. Tito, como nós lemos, capítulo 3, versículo 5, vai dizer que ele nos salvou não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem, regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Então, aquela ideia, de graça preveniente, uma graça que é dada por Deus para a salvação, porque ele viu que o homem haveria de crer, como é ensinado por aí, é heresia. Isso é mentira do capeta para a sua vida. Tito 3 e 5 já diz isso. Mas a todos, ele nos salvou, Tito 3 e 5, ele nos salvou não por obras de justiça que nós houvéssemos feito. Então não foi porque ele viu que nós teríamos feito alguma coisa e foi lá e nos salvou. Não, ele nos salvou quando nós éramos ainda imerecedores, ímpios, pecadores. Não há nada em nós, em nossos corações podres, que Deus olha e vê: não, esse é digno de ser salvo e eu vou salvá-lo. Porque se existisse em nós mérito para que a graça fosse derramada, já existiria uma salvação participativa e não soberana. Já existia meritocracia no processo salvífico. E em momento nenhum as Escrituras trazem esta revelação ou este parecer. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade soberana de Deus. Nós nascemos não de nós mesmos, não do homem, mas da vontade soberana de Deus. O novo nascimento ocorre da vontade soberana de Deus. É o nascimento do Espírito que João está falando aqui, não é? Um novo nascimento. É o nascimento que diz: olha, convém te nascer de novo. Então, o novo nascimento é quando o homem nasce da vontade soberana de Deus, quando o homem nasce da graça de Deus. Estes versículos que nós lemos, entre muitos outros, demonstram claramente que a salvação é gratuita, é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé e não por qualquer mérito humano.
A graça de Deus é soberana, atuando nos corações para os capacitar e crer que Jesus Cristo é o Senhor. E por crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, receber a salvação de Deus Pai. Bom, e o que outros teólogos importantes no decorrer da história da igreja têm a dizer sobre isso? Bem, Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, ele vai lutar durante os seus dias contra a heresia do pelagianismo, que afirmava que o ser humano poderia alcançar a salvação por esforços próprios. Agostinho vai enfatizar a necessidade da graça de Deus, que capacita o ser humano a crer e se arrepender. Mais à frente, no século XVI, Lutero, que viveu de 1483 a 1546, um dos pivôs ou dos líderes, por assim dizer, da Reforma Protestante, reviveu esta doutrina do somente a graça. Lutero, inspirado pelas Sagradas Escrituras e sem dúvida conhecedor da literatura agostiniana, enfatizou a natureza gratuita de Deus e soberana de nosso Senhor no processo da salvação. Ele vai rejeitar toda a doutrina católica apostólica romana da salvação por meio de obras, de indulgências, argumentando que a salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo. A obra, tanto de Agostinho como de Lutero, foi fundamental para o desenvolvimento e da compreensão deste princípio bíblico. Seus ensinamentos enfatizam a soberania de Deus na salvação e a necessidade da graça para a regeneração e santificação do ser humano. Indo mais à frente ainda, nós temos João Calvino fazendo contribuições importantes para isso. João Calvino, teólogo, viveu de 1509 a 1564. Ele foi um dos principais reformadores do período da reforma da igreja, desempenhando um papel crucial na consolidação da doutrina. Calvino, inspirado pelas Escrituras, conhecedor de Agostinho, de Lutero, elaborou um sistema teólogo complexo que coloca a graça de Deus como fundamento de todas as coisas. Ele escreve incessantemente sobre a doutrina do sola gratia, explorando a sua teologia profundamente. Muitos críticos vão conhecer o nome de Calvino, fazendo ou atrelando ao calvinismo, né, as igrejas calvinistas. É importante dizer que o que hoje é conhecido como calvinismo nada mais são do que as antigas doutrinas da graça. Se removêssemos Calvino da linha da história, como bem já dito por outro pastor, nós ainda assim teríamos ali as doutrinas da graça firmes, porque elas são doutrinas bíblicas. Calvino, durante a sua obra, As Disputas da Religião Cristã, embora fale sobre predestinação, fala muito pouco quando comparado ao tamanho, à imensidão do conteúdo voltado à graça soberana de Deus, à soberania do Senhor. Ele vai enfatizar que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça soberana, não por qualquer mérito humano. Ele argumentava que a fé era um dom de Deus, operado nos nossos corações pelo próprio Espírito Santo, que vai nos capacitar a crer em Jesus Cristo. Ele rejeitava a ideia do ser humano poder contribuir para a sua própria salvação, argumentando que a salvação é inteiramente obra de um Deus santíssimo, de um Deus soberano, de um Deus capaz de não só escolher, mas também separar, lavar, regenerar e santificar o homem. Calvino também enfatizou a importância da predestinação no processo, ou seja, a escolha soberana de Deus dos que serão salvos. Ele argumentava que Deus, em sua graça soberana, escolhe os que vão ser salvos antes da fundação do mundo, conforme a Bíblia nos diz em Efésios, e que esta escolha é baseada em seu próprio propósito e graça, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Esta doutrina, ou seja, o somente a graça, ela é constantemente
contrastada com o já citado aqui pelagianismo e, bem recentemente, pelo semi-pelagianismo. Essas são duas heresias dissimuladas que tentam minimizar a importância da graça de Deus no processo da salvação. O pelagianismo, proposto primeiramente pelo monge Pelágio no século V, afirma que o ser humano é capaz de alcançar a salvação por seus próprios esforços, sem a necessidade da graça de Deus intervir. O que a Bíblia diz sobre? A Bíblia vai nos dizer que o ser humano está morto em delitos e pecados. Que a Bíblia vai nos dizer que desde a concepção nós somos pecadores. Que nós carecemos da graça, da glória de Deus. A Bíblia nos coloca antes de Cristo no estado de miserável pecadores, de justiças imundas, de trapos de imundície. A verdade é que antes de Cristo nós somos totalmente imundos. O que descarta, à luz das Escrituras, o pensamento do pelagianismo de que o homem pode, por seus próprios esforços, ser salvos. Isso basicamente é o que outros pensamentos religiosos e filosóficos vão defender, não é? Como, por exemplo, o budismo, que o homem pode, por conta própria, depois de muita meditação, muito isso, muito aquilo, alcançar um estado de nirvana, de paz, né? O que à luz das Escrituras não faz não faz nenhum sentido, não encontra-se nenhum respaldo bíblico para isso. E aí nós temos o semi-pelagianismo, por sua vez, admitindo a necessidade da graça de Deus, mas argumentando que o ser humano poderia iniciar o processo de salvação por seus próprios esforços, necessitando da graça apenas para a perseverança final. O semi-pelagianismo atribui ao ser humano um papel ativo na salvação, e com isso ele diminui a graça de Deus, a soberania da graça de Deus. E o que destrói esse argumento do semi-pelagianismo é o fato de colocarem o ser humano como tendo o papel inicial no processo da salvação, né? O fato de colocar o ser humano partindo ao encontro. Bem, todas as menções da Bíblia que trazem a salvação como sendo a salvação, vida eterna, não é? Sempre a Bíblia vai colocar Deus buscando o homem. Não existe um único texto bíblico que coloca o homem buscando a Deus para ser salvo, sem que Deus antes não o tenha buscado. Ninguém salva a si mesmo. Ninguém cura a si mesmo. A nossa teologia, a teologia bíblica, a teologia reformada, rejeita tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo, instituindo a soberania e na suficiência da graça de Deus a salvação do homem. A doutrina do sola gratia, ou do somente a graça, afirma que a salvação é inteiramente um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça soberana, e que o ser humano não tem nenhum papel próprio neste processo. E qual que é a relevância desta doutrina do somente a graça para nós cristãos contemporâneos, não é? Ela tem uma relevância profunda para nós. Porque nós vivemos em um mundo que vai enfatizar o individualismo, o autossuficiência, o sucesso material, e um mundo que busca a salvação por méritos e esforços próprios. Esta doutrina vai nos lembrar que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido pela fé em Jesus Cristo. Ela vai tirar das nossas mãos, ela vai tirar do individual e vai levar para o soberano. A doutrina do somente a graça oferece um alívio para os que se sentem sobrecarregados, fadigados, cansados pela busca constante da salvação. Ela vai nos livrar do fardo de tentar agradar a Deus por próprios méritos. Em vez de buscar a aprovação de Deus através das obras e de esforços humanos, a doutrina do somente a graça nos encoraja a confiar
na graça soberana de Deus e a receber o presente merecido do Senhor. Essa doutrina também nos ensina humildade, pois através dela reconhecemos que a salvação não é um resultado dos nossos méritos, mas sim da graça soberana. Ela nos leva a reconhecer a nossa dependência de Deus e a buscar a sua graça em todas as áreas da nossa vida. Indo um pouquinho além, ela vai nos mostrar que nós devemos nos apresentar perante Deus, não por medo do Senhor nos punir, nos corrigir, nos exortar, não por medo de irmos ao inferno, mas porque Ele é nosso Pai, e como Pai Ele nos corrige, como Pai Ele nos exorta, como Pai Ele nos orienta, mas também como Pai Ele nos recebe de braços abertos, demonstrando seu amor soberano. E para concluir, nesta manhã, a glória de Deus, ela é manifestada através desta graça soberana. Esta doutrina é um testemunho da gloriosa soberania de nosso Senhor, da gloriosa graça de nosso Salvador. Ela vai nos revelar que esta salvação não é esforço, não é fruto dos nossos esforços, mas sim da soberania de Deus. Que através do beneplácito da sua vontade, do seu querer, nos escolhe para a salvação, nos concede a fé para crer. A doutrina é uma fonte de grande conforto, de esperança, de liberdade para todos os cristãos. Esta doutrina não apenas nos liberta do fardo de tentar ganhar a salvação, mas também nos liberta do orgulho e da autossuficiência. Ela nos coloca e nos leva a reconhecer a nossa necessidade da graça de Deus, a buscar a sua glória em todas as coisas. E numa análise última e mais profunda, a doutrina do Sola Gratia é uma celebração da graça soberana de Deus que se manifesta na salvação do ser humano. Ela nos ensina a viver uma vida de gratidão e a buscar a glória de Deus em todas as coisas e em todos os momentos da nossa vida. Negar, irmãos, que a salvação ocorre mediante a vontade soberana e o operar soberano de Deus, negar que eu nada, como ser humano, eu nada posso fazer para me salvar, é negar o sacrifício de Cristo, é negar a cruz de Cristo. Se há entre vocês que estão me ouvindo, se há entre vocês que vão assistir mais tarde, no decorrer dos dias, este vídeo nos nossos canais, nas nossas redes sociais, fique atento, porque se qualquer igreja lhe oferecer, no processo salvífico, o mérito humano, a necessidade de você fazer alguma coisa, de você obedecer alguma coisa, de você se colocar à frente em alguma situação, cuidado, porque este é um ensinamento antibíblico, é um ensinamento que não consta nas Escrituras. Eu e você não fazemos absolutamente nada no processo da salvação. Nem o crer em Cristo provém dos nossos corações enganosos, mas é plantado pela fé que Deus coloca em nós. Nem mesmo crer depende de nós. Isso significa que em toda a história da humanidade, não há acréscimo nem decréscimo no número dos salvos. Todos aqueles que estão ordenados à salvação serão salvos por Deus. Quando? Como? Não compete a mim, como pastor e pregador, nem a nenhum dos meus irmãos saber. O que compete a nós é anunciar o Evangelho, para que, através desta pregação, desta profecia, o Espírito de Deus alcance e chegue aos corações dos eleitos. Como ouvirão se não há quem pregue? Preguemos então, queridos irmãos, queridos ouvintes, o Evangelho genuíno. Recusemos com todas as nossas forças e com todo o nosso coração toda a doutrina meritocrática de obras no processo da salvação. Atentemo-nos para as verdades bíblicas e neguemos tudo o que já foi negado como heresia, como erro, como desvio teológico. Coloquemos tudo no mesmo barco e condenemos veementemente à luz das Escrituras. Porque só há um nome que pode salvar o ser humano.
E só há uma forma do ser humano ser salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, para que nós não nos gloriemos e tomemos a coroa de nosso Senhor. Amém? Logo mais, nós vamos estar reunidos no nosso culto público às 19h30. Você é nosso convidado para, juntamente conosco, estar presente, louvando e exaltando a Deus. Lembrando que nós temos, aos domingos, a escola dominical às 10h30 da manhã, seguidos do culto público às 19h30 em Viana do Castelo, em Dark, e aos sábados, às 19h30, culto público em Ponte de Lima. No mesmo momento, aos domingos, também temos o culto em Guimarães, às 19h30, e pela manhã em Faf, no domingo, às 10h30 em Faf. Todos os irmãos são convidados para prestigiar e para estar juntamente conosco, louvando, exaltando e bendizendo o nome de nosso Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez suba minha voz até o Senhor, ó Pai, pedindo que tudo o que foi dito, falado e exposto à luz das Escrituras nesta manhã, enraize em nossos corações e crie em nós uma forte base para defendermos a nossa fé e as verdades bíblicas, para entendermos um pouco mais, Pai, do seu propósito, do seu querer e da sua natureza. Abra os nossos olhos e desperte os nossos ouvidos para as verdades do Evangelho, a fim de que possamos, ó Deus, negar, refutar e negligenciar, ó Pai, tudo que é desvio e erro teológico, tudo que é heresia que tem sido anunciado como verdade, e possamos ter os nossos pés plantados sobre a verdade bíblica e sobre as verdades reveladas a nós através das Escrituras. Ó Deus, cubra-nos com sua graça e derrame sobre nós o seu Espírito, capacitando-nos, ó Senhor, para sermos cada vez mais moldados à imagem do seu Santo Filho. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com vocês hoje e sempre, derramando sobre vocês a vontade soberana de Deus. Amém. Deus abençoe meus queridos irmãos e até logo mais no nosso culto público.